O que parecia só mais um dia comum no mercado financeiro brasileiro, de repente virou o epicentro de uma crise gigantesca. O Will Bank, uma fintech super popular, simplesmente parou de funcionar. E, olha, isso não é só a história de um banco que quebrou, é o começo de um verdadeiro efeito dominó que está sacudindo o sistema inteiro. Vamos mergulhar fundo para entender as consequências dessa quebra. Tenta imaginar a cena. A pessoa vai no mercado, enche o carrinho, chega no caixa para pagar e o cartão é negado. Tenta fazer um Pix pelo aplicativo e nada, o app nem abre. O dinheiro, as contas para pagar, a vida financeira de milhões de pessoas de uma hora para outra, congelada. Foi exatamente isso que aconteceu, gerando uma onda de pânico, constrangimento e, claro, muita incerteza. E a gente não está falando de um grupinho pequeno, não. Nós estamos falando de 9 milhões de clientes. É gente pra caramba. Uma base enorme de pessoas, muitas delas das classes C e D, principalmente lá no Nordeste, que dependiam do Will Bank para ter acesso ao sistema financeiro. Da noite para o dia, essa galera ficou completamente no escuro. Para a gente entender como é que chegamos nesse ponto e, o mais importante, o que acontece daqui para frente, nossa análise vai seguir essa estrutura aqui. A gente começa pelo estopim da crise, depois mergulha na fraude que causou tudo isso, vê o impacto direto nos clientes e no sistema e termina com as lições que ficam para o futuro. Toda grande crise tem aquele momento decisivo, sabe? O gatilho que faz tudo desmoronar de vez. No caso do Will Bank, foi uma falha operacional bem crítica. A sequência de fatos foi assim vertiginosa. Em novembro de 2025, o controlador do Will, o Banco Master, já tinha sido liquidado. O Banco Central até tentou salvar a fintech, mas não deu. Chegou o dia 19 de janeiro de 2026 e o Will Bank não conseguiu pagar a Mastercard. No dia seguinte, a bandeira foi lá e cortou o sinal de todos os cartões. E aí, no dia 21, o Banco Central basicamente puxou a tomada de vez. E o que significa essa tal de liquidação extrajudicial? Bom, é uma medida extrema do Banco Central. Quando uma instituição financeira fica insolvente e a situação é vista como irrecuperável, o BC intervém, tira os diretores, para todas as operações e coloca um liquidante. A ideia é fechar as portas de um jeito organizado, tentando proteger quem tem dinheiro lá e evitar um pânico geral no mercado. Mas essa falha operacional foi só o sintoma, não a doença. A verdadeira causa da queda do Will Bank estava no seu controlador, o conglomerado Master. E aqui que a história fica pesada e revela uma das maiores fraudes do sistema financeiro brasileiro. O número é de cair o queixo, 11 bilhões e meio de reais. Essa é a estimativa do tamanho do esquema fraudulento que a Polícia Federal está investigando. Uma engenharia financeira super complexa, feita para maquiar os balanços e enganar todo mundo. Esse slide aqui mostra direitinho como o esquema funcionava. Primeiro, o Banco Master dava empréstimos para empresas de fachada. Esse dinheiro, então, ia para fundos de investimento parceiros no esquema. Esses fundos usavam a grana para comprar ativos que ninguém queria, tipo precatórios, por preços super inflados. O resultado? O balanço do banco parecia super saudável, o que atraía mais e mais investidores. Essa citação resume perfeitamente a operação. Era uma estrutura clássica de pirâmide financeira. O dinheiro dos novos investidores, que eram atraídos por CDBs que pagavam muito bem, era usado para pagar os juros dos investidores mais antigos. Enquanto isso, o rombo só ia crescendo, escondido por trás dessa contabilidade criativa. Com esse castelo de cartas desabando, a primeira onda de impacto atingiu em cheio os clientes e os investidores. Milhões de pessoas viram seu dinheiro ficar preso, e a pergunta na cabeça de todo mundo era uma só. E agora? Perdi tudo? É nesse momento que entra em cena o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Ele funciona como uma rede de segurança do sistema financeiro, tipo um seguro que protege o dinheiro das pessoas caso um banco quebre. Ele garante a devolução de grana até um certo limite para produtos como conta corrente, poupança e os famosos CDBs. Só que aqui as regras do FGC ficaram meio complicadas. E a data do investimento faz toda a diferença. Quem investiu no Will Bank e também no Banco Master antes de 22 de agosto de 2024 tem direito a uma garantia para cada um, podendo receber até 500 mil no total. Agora, quem investiu depois dessa data tem uma garantia única de 250 mil para o grupo todo. É um detalhe técnico, mas que tem um impacto gigantesco no bolso do investidor. Mas o impacto não parou nos clientes, não. A queda do conglomerado Master foi o maior desafio da história do FGC. Colocou toda a rede de segurança do nosso sistema financeiro à prova. Um verdadeiro teste de fogo. A conta do resgate é simplesmente astronômica.
A estimativa é que o FGC precise desembolsar algo entre 40 e 47 bilhões de reais para cobrir os depósitos de mais ou menos 1,6 milhão de clientes do grupo. É, de longe, o maior resgate que o fundo já precisou fazer. Isso aqui mostra bem o tamanho do problema. Esse valor todo representa mais de 1/3 de todo o patrimônio que o FGC tem. O impacto foi tão forte que o fundo já está estudando até pedir contribuições adiantadas dos outros bancos para conseguir se recompor. Foi um golpe duríssimo na nossa principal linha de defesa. O Brasil já passou por outras quebras grandes, como a do Banco Santos e do Cruzeiro do Sul, mas o caso Master ou Karcher Will é diferente. Seja pela escala, pela forma sofisticada que usaram os fundos de investimento para maquiar tudo e principalmente pelo impacto direto numa base gigantesca de clientes de um banco puramente digital. Isso, nessa proporção, a gente nunca tinha visto. A crise não acaba quando o FGC paga a conta. A última onda de choque e talvez a mais duradoura é a regulatória e política. A grande questão é o que precisa mudar para uma coisa dessas não acontecer de novo. A investigação começou a esbarrar em conexões com as mais altas esferas do poder. No STF, o caso está com o ministro Dias Toffoli, que teve a imparcialidade questionada por causa de relações familiares com pessoas envolvidas. Ao mesmo tempo, o ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito para investigar vazamentos de dados sobre um contrato milionário entre o escritório da esposa dele e o próprio Banco Master. As fontes apontam para uma teia de relações bem complexa que está sendo investigada. Como resposta à crise, o governo já estuda algumas mudanças bem profundas. A ideia é aumentar a supervisão do Banco Central sobre esses fundos de investimento para evitar esse tipo de esquema. Também se discute revisar as regras do FGC e, claro, apertar a fiscalização da governança das fintechs, que cresceram muito rápido, mas nem sempre com a solidez que precisavam. No fim, essa análise toda nos deixa com a pergunta fundamental para o futuro do nosso dinheiro. A inovação e a conveniência que os bancos digitais trouxeram são incríveis, não dá para negar. Mas o caso do Will Bank deixou bem clara uma vulnerabilidade crítica. Fica o questionamento. Será que vale a pena aceitar o risco de uma governança mais frágil em troca de agilidade? E talvez o mais importante, será que os reguladores vão conseguir acompanhar a velocidade da inovação para proteger o sistema sem matar essa mesma inovação? A resposta para isso vai definir a segurança do nosso dinheiro nos próximos anos.